a Mag lá atrás. É da galera do fundão da bagunça mesmo, né? Boa noite. Bom, obrigada pela presença de vocês, né? Nós planejamos esse evento aí de última hora, mas não poderia passar em branco, né? Uma semana tão importante para o estado de São Paulo, 9 de julho, e eu acho que a gente tem uma missão aí, várias missões, né? Mas uma missão de preservar a história de São Paulo, né? Então, eventos como esse, que a gente consiga compartilhar e falar um pouquinho, eles fazem muito sentido para o propósito que a gente tem no estado. E aí esse evento ele tem duas partes, né? A parte aqui dos adultos, alguns mais ou menos adultos, e a outra parte das crianças. Aqui a gente vai passar o documentário São Paulo Brasil, do nosso, hoje vocês têm a honra que tem o diretor do filme, e a gente vai fazer a exibição dele na íntegra aqui para vocês. Quantos não assistiram? Ah, bastantinho. Então, para quem não assistiu, bom filme. Para quem assistiu, eu adoro assistir 2, 3 vezes, que a gente acaba vendo detalhes e coisas que a gente não conseguiu ver da primeira vez. Então, apreciem o filme, o diretor vai falar um pouquinho. E na outra sala, nós trouxemos crianças de 2 comunidades, de uma comunidade da Zona Leste e de outra comunidade do Parque de Taipas, para exatamente colocar essa sementinha aí da Revolução de 32, de tudo que São Paulo fez e faz pelo Brasil. Então, a outra sala é atividade lúdica, então eles vão desenhar, tem, né, toda uma atividade ali histórica para eles aprenderem, colocar essa sementinha de São Paulo, e depois vai ter uma pizza aí para eles, e é isso. Bom, e a gente tem presente também aqui o Rodrigo, que é o historiador do MMDC, ajudou a escrever um livro que é muito bacana lá da Associação dos Veteranos de 32, então ele vai falar também um pouquinho para vocês. E vocês são muito privilegiados hoje aqui, porque tem uma autoridade aqui presente, o Faustino, primeira vez que ele está aqui em São Paulo. É bom que ele também volta aí com esse espírito um pouco paulista para Natal. Mas é um prazer tê-lo aqui, né? O Faustino do MBL, o Faustino que carregou tanta pedra lá atrás e hoje está arrasando lá no Nordeste. É uma grande inspiração, eu acho, para as novas pessoas que chegam. Eu acho que tudo é fácil, né? E as coisas não são fáceis, mas no final vale a pena. Hoje, um dos principais políticos do Nordeste, a gente muita honra tê-lo aqui conosco hoje. E é isso. Bom, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para o Alê, o Salsicha, para os íntimos. Vai falar um pouquinho do filme e depois ele vai falar um pouquinho com as crianças também. Olá, boa noite. Boa noite, Amanda, obrigado. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Faustino. Eu até me sinto aqui com o historiador, me sinto meio intimidado, né? Mas, enfim, eu queria começar falando sobre 32, que 32 infelizmente, porque nós fomos derrotados, é rodeado de fake news, né? E eu comecei a conhecer a história de 32 ainda garoto, justamente por uma fake news, que é que São Paulo queria se separar do Brasil. E eu queria muito isso, eu sou paulista, irmão, eu não, graças a Deus eu não sou político, então eu não falo que eu sou brasileiro, eu sou paulista. E eu, por escutar essas histórias, sempre, São Paulo uma vez tentou se separar do Brasil, caramba, eu comecei a pesquisar sobre aquilo e eu fui descobrindo aos poucos que não era essa história. Só que era muito difícil encontrar as histórias da Guerra de 32, muito difícil, poucos livros, então eu ia procurando recortes, pedaços em blogs, em coisas, e agora tem um pouco mais, e aos poucos eu fui descobrindo a verdadeira história. Eu fui descobrindo a história bonita de pessoas pobres, ricos, de todas as raças, jogadores de futebol, empresários que se uniram pela Constituição. Uma Constituição que foi prometida em 1930 e que não estava sendo entregue pelo Getúlio Vargas. Então, São Paulo resolve ali começar seus protestos, vem 23 de maio, a morte dos meninos no centro de São Paulo, e São Paulo faz esse levante pela Constituição. E nós perdemos. E por muitas vezes eu li um negócio, e assim, os mais entusiastas, eles falam que a gente perdeu nas armas, mas a gente ganhou na ideia porque veio a Constituição de 34. Eu discordo, eu tenho uma visão mais pessimista. A gente perdeu bem perdido. A nossa causa foi derrotada e São Paulo até hoje sofre por isso. A gente foi isolado do exército brasileiro por décadas.
A gente tem uma representatividade completamente desequilibrada em Brasília, tanto na Câmara dos Deputados e no Senado é mais absurdo ainda, né? A gente tem a mesma quantidade de Senado que estados muito menores, sem querer diminuir esses estados, mas nós somos o motor do Brasil e isso é um absurdo. E mais do que a representatividade institucional, eu acho que o espírito rebelde, o espírito de enfrentar a ditadura e de enfrentar o Estado, ele foi completamente congelado. E isso só voltou, e puxando sardinha para a gente, só voltou em 2014, quando a gente começou a organizar as manifestações e começou a trazer esse espírito cívico novamente para os paulistas e também para os brasileiros. Então eu acho que, já que a gente vai passar o filme, primeiro que à medida que eu fui estudando a história de 32, eu fui me sentindo em dívida com essas pessoas que literalmente morreram, se feriram, trouxeram algumas corrosões nas suas famílias eternas, patrimônio, pessoas que deram seu ouro para São Paulo financiar uma guerra que não era para ser uma guerra, era só para a gente ter iniciado uma revolução, derrubado o Getúlio, mas o negócio se estendeu, não deu certo por N motivos, e tem um historiador aqui que pode explicar melhor, mas muitas coisas aconteceram que, infelizmente, a gente não conseguiu lograr êxito na nossa revolução. Então, o filme, ele tenta trazer um pouco dessa história, é um naquinho, e a gente tenta trazer um pouco de alguns acontecimentos, e não só da guerra, mas desde a vinda dos imigrantes, Semana de Arte Moderna, e depois o porquê da guerra acontecer e como aconteceu. Mas tem muita coisa ainda para contar, eu não me sinto ainda que eu entreguei tudo que eu posso entregar para contar essa história. Eu acho que tanto os paulistas ainda não sabem direito o que foi isso, e muito menos os brasileiros, porque às vezes as pessoas acham que foi uma revolução de São Paulo, mas era uma revolução nacional que aconteceu em vários pontos do Brasil, mas que como nesses pontos aí sim foi menor ainda, não se fala muito nisso, e o Getúlio Vargas soube, durante a guerra e depois da guerra, dominar a narrativa, porque os vencedores sempre dominam a narrativa, e isso foi suprimido por muito tempo. E só nos anos 90, com a vinda do feriado e alguns estímulos para que as pessoas começassem a conhecer a história, isso volta à tona. Então, o filme é só uma tentativa de contar um pouco disso, mas ainda é muito pouco. Acho que a gente tem um débito com esses homens e mulheres que fizeram isso, e acho que uma das coisas do MBL, da missão, é realmente levantar essa bandeira e fazer o Brasil inteiro conhecer essa história que é muito bonita. Valeu, obrigado. Obrigada. Antes de passar para o nosso historiador, queria umas palavrinhas aqui do Faustino. Eu vou... vamos para outra sala, né? Que o Ale tem um outro compromisso hoje, tem um podcast ainda lá no Morumbi, é bem longe, mas eu queria que desse uma palavrinha para as crianças também, então eu só vou acompanhar eles lá e queria ouvir umas palavrinhas do Faustino, por favor. Bom, boa noite a todos, muito feliz de vê-los aqui hoje, por ter conhecido a Câmara Municipal. Acho que tem uma pergunta muito importante também a se fazer a respeito do filme, que é perguntar quem já assistiu esse filme aqui mais de 3 vezes. Eu já assisti umas 5. Eu já. O paulista mais fraco. Fico feliz que vocês tenham uma história riquíssima de luta. Parte da minha motivação de ter entrado na política foi ver a maneira aguerrida que o MBL lida com a política, lida com os adversários e como se estabelece nesse sistema podre, corrompido, como uma força realmente que veio para trazer mudança. Então, fico muito grato de, mais uma vez, todo o carinho de vocês, e vou passar aqui para o historiador, que inclusive eu tenho muitas dúvidas aqui para tirar. No próprio filme, eu vi que encaixava ali algumas coisas que talvez, como o próprio Ale colocou aqui, poderia ter, em algum momento, ter mais completo, e é que eu acho que todo mundo pode tirar dúvida com o historiador que, enfim, conhece toda a história. Faustino, muito obrigado. Obrigado a todos a confiança de fazer uso da palavra aqui na Câmara Municipal de São Paulo e poder falar um pouquinho da nossa própria identidade histórica, de uma delas que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Como vocês podem ver, o nome é Revolução Constitucionalista.
Eu poderia falar bastante tempo aqui, temos um tempo curto, porque a noite também é curta. Então eu vou tentar ser o máximo sucinto, subsidiando com aspectos fundamentais para que vocês possam sair daqui com informações fidedignas e grandiosas em relação ao filme e à Revolução de 32, ou seja, em relação a esse tema. O Ale aqui trouxe vários aspectos da Revolução de 32 que eu fiquei, até como eu não o conhecia, e é muito raro você encontrar alguém que consegue falar sobre 32 de uma maneira que ela é bem assertiva, porque muito se fala sempre a mesma coisa, um copia do outro e no final das contas é uma ideia fraca, assim, até fala com enaltecimento, mas não traz elementos fortes, né? E o Ale foi muito assertivo em vários aspectos. Só discordo, mas isso é opinião, não fato histórico, de que nós perdemos. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo, porque se hoje nós temos esse pacto federativo, não é, que destrói o São Paulo e outros estados, se deve, sobretudo, à Revolução de 30. Outra coisa, Revolução de 30, Revolução de 64, Revolução de 32, Revolução de 24, Revolução de 22. É revolução ou golpe? A gente tem que parar com esse negócio de achar que golpe é ruim e revolução é boa. Toda revolução precisa de um golpe. Tudo veio do golpe. 64 é o quê? É golpe ou revolução? Você pega lá qualquer jornaleco, 50 anos da Revolução Cubana. Quando é 64, 50 anos do golpe de 64. Só para enviesar o negócio. Mas 64 é um golpe. É um golpe que vai gerar revolução. Então o golpe não necessariamente ele é ruim. Ele só faz parte daquele processo. Importante vocês pensarem isso. A Revolução de 32 ela é também um golpe, uma tentativa pelo menos de golpe. Não logra o êxito, mas ela tem um diferencial, que não logra o êxito do golpe, mas logra o êxito da revolução. Porque se São Paulo caiu naquele momento, caiu para cima. E tecnicamente falando, São Paulo nunca perdeu essa guerra. Por que não perdeu tecnicamente? Porque para ter perdido a revolução, uma guerra, é necessário a rendição, a capitulação do Estado oficial com a assinatura de uma rendição, assim como o Japão fez e vários outros em guerras. Isso nunca aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o que aconteceu foi um armistício. Ambos exércitos baixaram as armas, fizeram um acordo e assinaram um documento chamado Protocolo de Cruzeiro. Então São Paulo não se rendeu, São Paulo nunca foi capitulado e não lutou, bem como os getulistas ou ditatoriais, queiram como quiser, nunca lutaram até o fim da guerra. Houve um acordo e ambos baixaram de lutar. Então não tem rendição, não tem perda. Claro que naquele momento São Paulo estava levando a pior, porque eram 35 mil, né, de homens na ativa no exército contra 200 mil. Né? Eram 7 aeronaves de aviões contra 30 aeronaves de aviões. Eram dezenas de embarcações de guerra contra 0 embarcações de guerra. Mas eles não tinham a arma que os paulistas tinham, que era o puro ideal da volta da democracia, do Estado Democrático de Direito. E a Revolução de 32 é um dos capítulos tão importantes da história do Brasil que todos nós devemos saber pelo menos o mínimo sobre ela. Qualquer cidadão é obrigado a saber sobre leis e deve ser obrigado também a saber sobre a sua própria identidade histórica e entender alguns aspectos de diversos tipos de história que nós temos aqui. Proclamação da República, que também é um golpe que vai gerar revolução, também a gente deve saber. Revolução de 24, quando São Paulo foi bombardeado. Vocês sabiam que São Paulo foi bombardeado? Morreram 503 pessoas em 18 dias de combate? Você acha muito ou pouco? Vamos comparar a FEB na Segunda Guerra Mundial. FEB, brasileiro, 25 mil enfrentando nazista e fascista. Em um ano de guerra, morrem 450. Revolução de 32, 3 meses de guerra, morrem 650. Revolução de 24, 18 dias de combate, morrem 503. Esse é o número oficial, porque o número deve ser muito maior, porque o Estado quer enterrar essa história. É chamada até de Revolução Esquecida. Por quê? Porque diversos crimes de guerra feitos pelo governo brasileiro e também pelo governo do Estado de São Paulo, Carlos de Campos, naquele momento, que era o governador, incutem ali diversos tipos de crimes de guerra, matando a população, enfim. Olha, eu não tenho muito tempo para falar, mas saibam que a Revolução de 32 é realmente um capítulo muito importante da nossa história, que é nada mais do que uma luta pela liberdade, pela democracia, pelo voto universal, pelo direito coletivo, individual. É uma luta onde todos os homens, civis e militares, juntos ali, encabeçaram, dando tudo que tinha. Alguns deram sua aliança de ouro, alguns deram a aliança de ouro, o suor do trabalho e o sangue na guerra. Morreram, deram a vida às vezes. Né? Então não há como negar que a Revolução de 32, comparada a vários outros capítulos da história, é importante, mas eu acho que ela tem um quê a mais assim, de importância, porque lutou realmente por todo o Brasil.
né? Muitos movimentos que a gente vê por aí são regionais. Pega a Farroupilha, lindo, maravilhoso, cheio de heróis, mas é uma causa regional. Pega a Revolução 22 de Copacabana, lá 18 do Forte Copacabana. São militares interessados ali em fazer uma revolução para moralizar, sobretudo, alguma coisa para eles. Pega a Revolução de 32, eu colocaria ainda a palavra popular. Revolução Popular Constitucionalista, porque o povo participou grandemente dessa revolução. E é por isso, já que tem o povo falando, já que temos a primeira Constituição das Américas, 1532, São Vicente, antes dos Estados Unidos pensar em existir, não há como negar que a gente aspira, né, uma Carta Magna, uma Constituição. Então, se hoje nós podemos votar e ser votados, entre outros aspectos da história, devemos também aos revolucionários, aos combatentes da Revolução Constitucionalista, né? E esse filme que vai passar aqui hoje é uma síntese, né, na minha visão, com algumas informações não tão bem contadas, não tão bem exploradas, né? Ele, ainda assim, absolutamente fidedigno, importante. Eu não vi nenhum outro grupo se preocupar em cuidar dessa memória. Eu vejo eles quererem cuidar ali de... Vocês sabem do que, né? Desculpa falar, mas o viés esquerdista que deturpa a história e falsifica também se empenha muito no cinema, em tudo que é arte aí, para incutir na população ideias absolutamente que não condizem com o que a sociedade realmente quer, né? E a gente tem aqui o Movimento Brasil Livre, que eu vou lembrar lá da USP, com a USP Livre, eu não sei nem se existe ainda, são pessoas dedicadas a se preocupar, a dar realmente um viés democrático para a política nacional e não ficar ali naquele estigma de esquerda ou direita, né? E eu acho que esse filme do MBL ele é fundamental para a gente conhecer um pouquinho da história de 32, porque ele não só traz aspectos históricos e traz aspectos humanos, não é uma história anódina. A gente vê ali o parente da Arthur Duval, se eu não me engano, é o avô dele. Eu só assisti o filme uma vez, quando lançou em 22, acho que foi no 9 de julho mesmo, assisti ali, me deram a senha lá, sei lá de onde veio essa senha, que tinha que pagar, assisti de graça, maravilhoso. Eles vão até o Túnel da Mantiqueira, um dos locais de... Quem não assistiu, desculpa o spoiler aí, eles vão até o Túnel da Mantiqueira, um dos locais onde mais teve combate na Revolução de 32. Ao menos 66 paulistas morreram e 96, digamos assim, mineiros, que eram as tropas que vinham de Minas Gerais. É um dos locais que mais teve combate na Revolução de 32, que é na cidade de Cruzeiro, divisa com Passa Quatro, etc. Eu escrevi um livreto sobre isso. Quem quiser, manda um zap depois para o Renan, para alguém que eu dissemino esse livreto para todo mundo aí ganha esse livro sobre os combates no Túnel da Mantiqueira. Aliás, vários outros, porque eu sou autor de vários livros sobre a Revolução de 32, contemplando aí seus diversos aspectos, né? E, então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse filme, tendo em mente que realmente é um filme fidedigno, que vai trazer informações relevantes para o seu desenvolvimento, não só numa conversa de bar com um amigo, para falar que você sabe que por que foi feriado ontem, né? Tem gente que não sabe. Não, isso aqui é mais do que um feriado, é um ideal, né? Ou mesmo uma produção acadêmica, um bate-papo numa entrevista de emprego, um concurso público. É fundamental conhecer a Revolução de 32 e, entre outros elementos que tem ali, entender que é uma história do povo mesmo. A gente vê o avô do Arthur Duval, um simples voluntário. Porque quem que lutou na Revolução de 32? A Força Pública, a atual Polícia Militar, com 11 mil homens, o Exército Brasileiro, que estava aqui em São Paulo, com 7.053 homens, e um corpo de voluntários, totalizando aí mais ou menos 19 mil combatentes da ativa. Embora 100 mil tenham se alistado, 100 mil. A capital de São Paulo tinha 1 milhão de pessoas. 100 mil homens se alistaram, mas não tinha arma para todo mundo. Haja visto um decreto do Getúlio Vargas de 1931 que desarmava o Brasil, as forças públicas, etc. e tal. Então, você vai entender que os homens comuns que não eram militares, mas sim cidadãos paulistas e brasileiros de diversos lugares, né, lutaram, e do mundo também, porque tem russo, tem húngaro, espanhol, italiano, português, tem gente de toda nacionalidade que luta na Revolução de 32. E brasileiros de todos os lugares. Como o Ale falou, levantes constitucionalistas em diversos locais, no norte do país, no nordeste do país, no sul do país, em Minas Gerais, em Goiás, em vários lugares. Alguns focos tentaram ali se sublevar, mas não conseguiram se sustentar. Haja visto essas divisões, eram pequenos focos e tal. Mas isso mostra que a Revolução de 32 é realmente uma causa nacional, não é? E que os civis, os cidadãos aí, como eu já falei, propus até acrescentar o nome popular,
foi, na verdade, o grande líder da Revolução de 32. Então, vamos assistir esse filme com atenção, com carinho, sabendo que estamos colhendo informações fidedignas, não só da história de 32, mas também de todo o povo que participou. Tá? Eu gostaria de falar muito mais sobre isso, porque tem um repertório gigantesco, são mais de 10 anos cuidando dessa memória, mas eu espero que com um pouquinho aqui a gente já possa ter feito esse escambo cultural, né, e possamos voltar para casa imbuídos ainda mais de espírito cívico e saber que temos não só direitos, mas deveres também. E um dos deveres é cuidar da nossa própria memória, da nossa própria identidade histórica. Ah, uma coisa, eu estou vendo ali que tem alguns orientais aqui, certamente japoneses, sintam-se representados, porque vários japoneses atuaram na Revolução de 32. Se tiver gente de outra nacionalidade aqui, eu tenho certeza que eu também vou poder apontar como participante. Então veja como é uma causa uníssona, né? Todos participaram desse movimento constitucionalista. Tá? Keiji Akama, José Yamashiro são, por exemplo, 2 japoneses que lutaram na Revolução de 32. Tá certo, gente? Muito obrigado pelo espaço. Amanda, meu, incrível o seu trabalho. Talvez seja a única representante aqui na Câmara Municipal que cuida fundamentalmente da memória da Revolução de 32, que está na Constituição do Estado desde a Constituição de 1935. Era feriado lá em 35 na Constituição, depois só veio passar em 97. E agradeço você, Amanda, por todo o seu trabalho e empenho e cuidar da memória da Revolução Constitucional, porque se não fosse você aqui na Câmara Municipal, por mais 4 anos ela ia estar perdida, porque eu não venho aqui, não é de hoje não. E é uma das poucas vezes que eu vejo alguma edil cuidando dessa memória aí. Parabéns, Amanda. Muito obrigado. Imagina, é uma grande honra ter você conosco, né? Um grande historiador entusiasta, né? Porque não é só um historiador, é um entusiasta de 32. Então, obrigada por todo o trabalho, obrigada por conceder o seu tempo, né? Eu convidei e falei assim, não sei se eu vou conseguir não, mas né, a gente tenta e eu consegui. Então, obrigada por dividir conosco o nosso conhecimento. Agora eu peço que você divida com as crianças. Aí outra linguagem, eu fui lá agora, calma aí, então. Vamos lá. Tem São Paulo, tem Brasil, né? Aí a gente faz outra linguagem com as crianças, eles estão super animados do outro lado. Então vai lá também dar uma palavrinha para eles. E sem mais delongas, né? Viemos assistir o filme. Então a gente vai diminuir aqui um pouquinho a luz, vai ter o filme e a gente está à disposição. Vai ter pipoquinha? Vai ter pipoquinha, então conta aí. Conta aí. O portador de boas novas. Eu tô trazendo boas novas aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Porque aqui não podia pipoca, né? Então, porque... Não pode. Mas daí a gente se comprometeu a ficar limpando depois. Então, assim, então, por favor. Tentei não sujar. Mas daqui a pouco vai chegar uma pipoquinha. Infelizmente não dá pra trazer o refrigerante também. Então, quem tiver sede, vai ter água e refrigerante aqui fora. Pode sair. Mas a pipoca a gente vai conseguir. Que legal. Só não falar alto pra criançada não saber. Não, eu ficava falando, gente, mas tem que ter pipoca, mas não pode. Falei, gente, mas eles são adultos, eles vão se comportar. Bom, então vai rolar uma pipoca. Espera. Vai rolar uma pipoquinha aí. Bom filme pra vocês, a gente se vê. São Paulo tem centenas de monumentos. Vários deles, inclusive, são tombados e ninguém sabe a história de quase nenhum deles. O mais emblemático, talvez, seja esse aqui, o tal do Obelisco. Você já deve ter ouvido falar. Olha só, eu sou deputado estadual e meu local de trabalho, a Lesp, fica bem em frente a esse monumento. E eu vou confessar uma coisa pra você. Eu nunca tinha ido lá. Até esse dia. Quem me conhece sabe que eu não sou muito dado a solenidades. Eu acho chato, fico olhando o tempo passar, ansioso mesmo. Mas alguma coisa naquele lugar me deixou incomodado. Não sei se foi porque eu me candidatei a prefeito de São Paulo e eu não era mais apenas o cara que explicava política de forma fácil, sabe? Que questionava tudo. Agora eu era o cara que as pessoas esperavam que desse respostas. Eu passei a apresentar propostas, participar de debates, coordenar grupos de campanha e desenvolver um projeto mesmo para São Paulo.
E o resultado vocês viram. Ali no mausoléu eu recebi a medalha dos heróis de 32 e entendi o que estava me incomodando. Eu tinha estudado tantos dados, números, fatos sobre a cidade na campanha, mas estava faltando alguma coisa. Era como se algo muito importante estivesse enterrado bem na minha frente e eu jamais tivesse me dado conta. O incômodo foi crescendo depois dessa homenagem e eu fui buscar na internet, comprar livros, fui até atrás da minha família para saber o que eles sabiam de 32, como foi aquela época, o que exatamente tinha acontecido, e aí eu descobri algo que mudou tudo para mim. Pô, eu costumava me gabar de ser o cara, aquele que fazia, acontecia, que gosta de esporte radical, jiu-jitsu, motocross, o cara que até apanhava para defender o que acredita. Eu era o Arthur Doval, sobrenome Coragem. Seu sobrenome é Coragem. Oi. Fala, Kim, beleza aí? Beleza, e aí? Cara, eu descobri um negócio aqui bizarro da minha família e preciso de um help, velho. Pode falar. Cara, sabe aquela medalha que eu ganhei aquele dia na solenidade dos combatentes e tal? Sei. Então, eu contei pros meus pais e, velho, eles me falaram que o meu bisavô lutou, né? Meu bisavô foi um combatente de 32. Eu nem sabia disso, velho. Ô, louco, mas e aí? Cara, olha a foto aqui, vou até te mandar no WhatsApp. Tá, pera. Você vê aí, ó, tem uma foto dele do lado da metralhadora em 32, velho. Ele é o terceiro ali agachado do lado da metralhadora. Pô, da hora, mas vai fazer o quê? Mas então, falando sério, cara, eu nem dormi direito pensando nisso. E assim, cara, você sabe que eu não sou dessas coisas, meu? A gente foi lá no mausoléu, tava lá os corpos dos combatentes, né? Toda aquela homenagem e tal. E eu percebi que, cara, eu conheço muito pouco da história de São Paulo mesmo e da minha família, cara, da minha própria família. Sei lá, fiquei meio mal por causa disso. Olha, pra ser bem sincero, eu também não sou grande conhecedor da história de 32 não, viu, cara? Cara, eu tive uma ideia aqui, meu. E se a gente falar com o Matarazzo, né? Sei lá, será que ele tava vivo nessa época? Pô, Arthur, vivo ele não tava, né? Porque não é uma múmia. Mas acho legal falar com ele sim, pô. Se ele não souber, quem é que vai saber? Tô brincando, né, meu? Mas vamos aí, vamos agitar esse encontro, então. Valeu, falou. Então joga a mandatinha aqui, um abraço. Eu não costumo ter muita paciência com as necessidades primitivas do Arthur, não, né? Horário pra comer, horário pra dormir, pra beber água. Mas dessa vez acho que ele até tem razão. Eu sou o Kim, você provavelmente me conhece como Japa da MBL. Deputado federal por São Paulo, mas eu me sinto muito mais federal do que por São Paulo, né? Mesmo antes de ser deputado, todas as minhas grandes lutas foram lutas nacionais. Né? Mas como é que a gente pode representar uma história que a gente sequer conhece? Na ânsia de defender o meu país, será que eu acabei esquecendo meu estado? Bom, acho que é isso que a gente vai descobrir. Matarazzo. Esse sobrenome tem história. A família Matarazzo é uma das mais tradicionais de São Paulo e foi fundamental na construção do nosso estado. Eles chegaram aqui no século XIX em um daqueles navios precários vindos da Europa. Pensa assim, o cara saiu da Itália para construir uma vida no Brasil, vendeu tudo que ele tinha lá e comprou banha de porco. Eu fiquei amigo do neto desse cara, André Matarazzo.
Andrea foi vice-prefeito de São Paulo, ministro do governo FHC, embaixador na Itália, e era o que se chama de uma enciclopédia viva. Se tinha alguém que podia me ajudar a entender a história do estado que inspirou o meu bisavô a ir pra guerra, era ele. Bem, você? André, tudo bem? Tá Como bom? vai? Entrem. Obrigado. Vamos lá. Senta, gente. Dá licença. Fique em casa, por favor. André, que prazer estar aqui com você, viu? A gente... Eu tá que rodando- agradeço, imagina. Nós que estudamos, nós que fazemos parte, vamos dizer assim, de uma elite, né, cultural, de acesso à informação do país, nós conhecemos um pouco da nossa história, mas não o suficiente. A gente decidiu conversar com você, né? Pô, acho que ninguém melhor do que um Matarazzo para contar para nós a história de São Paulo, ainda mais você que conhece, que é apaixonado, né, pelo nosso estado e por tudo que aconteceu. E a gente pretende gravar isso e levar para mais pessoas. Fico muito contente, viu? Obrigado por terem, fico honrado, né, de vocês terem lembrado do meu nome. Mas é porque é bacana, Arthur, nós já fizemos política em lados diferentes, fomos adversários com o mesmo objetivo, de forma muito civilizada. Mas aqui nós três mesmo somos um pouco do reflexo da história desse nosso estado, né? Você é espanhol. Com português. Com português. O Kim, japonês. Japonês. Com italiano. Com italiano. Eu, italiano com libanês. Então, vocês veem o que é a formação de um estado, né? Por que São Paulo é o que é? A origem dessa nossa conversa, né? A meu ver, minha visão, é que deve-se muito ao aspecto da imigração. Porque foi quando começou a chegar o final da escravidão, as pessoas começaram a estimular os imigrantes europeus a virem para cá, no fundo, para substituir mão de obra escrava, nada mais do que isso. Depois, com a abolição formal, começaram as campanhas para trazer os italianos e outros para cá. Por quê? Porque a Europa também passava por um período dificílimo. Então, Francisco Matarazzo veio para cá porque um amigo dele, que já estava, que morava em Sorocaba, sugeriu que ele viesse para cá porque achava que aqui era um país que tinha potencial muito grande para alguém do temperamento dele. E certamente para muitos dos imigrantes. Eu acho que essa miscigenação que nós tivemos aqui, teve essa seleção natural dos nortistas, nordestinos, europeus, orientais, todo mundo que veio para São Paulo veio aqui. Para construir. E fugir uma seleção de construtores. E fugir de problema, de empreendedores. Gente empreendedora. Então, acho que isso fez toda a diferença. Você vê que sempre esteve na vanguarda. E já que você está fazendo documentário, vale a pena seguir a Estrada de Ferro. Pega Sorocabana, para nas estações daqui de São Paulo e pelo interior, porque você vai ver parte desse progresso de São Paulo e dessa influência da imigração por todas as cidades de São Paulo. Bem perto de Sorocaba, uma outra família de imigrantes, não tão gloriosa e ilustre quanto os Matarazzo, também construiu a sua atividade industrial. Eram os Kataguiri, mais precisamente, Paulo Atuiro Kataguiri, o meu pai. Meu pai tinha uma metalúrgica, pequena metalúrgica, na cidade de Salto. Percebam o padrão, o imigrante vem, parte para o interior ou para a capital e lá começa a ganhar vida, gerando novas indústrias, novos empregos e uma nova São Paulo. Viajar para essa região é descobrir mais sobre o que foi a vida de cada uma dessas pessoas. É por isso que a primeira sugestão do Matarazzo foi nos encontrarmos com o professor Adilson César, um dos maiores mestres sobre a história do nosso estado. Professor Adilson, take 3. Final do século XIX. Nós não podemos descontextualizar o processo histórico. A grande fonte de São Paulo é exatamente a saída ou exportação do produto, ou seja, São Paulo, Santos. E aí constitui-se, a partir de 1860, a São Paulo Railway Company, ou seja, a estrada de ferro que construiu-se entre Jundiaí até Valongo, em Santos, que era para exportação, principalmente do café
nesse período que já estava avançando de São Paulo em direção ao oeste. Você vê que São Paulo, o principal investimento que ele fez ao longo do século XIX é em infraestrutura. E o segundo, educação. O mercado surge quando você tem esses dois fatores. Você tem uma infraestrutura para poder fazer as trocas e você tem boa qualidade de capital humano. E daí você começa a ter um processo migratório muito forte, porque São Paulo magnetiza as pessoas de fora e você começa a trazer influências estrangeiras, né? Você começa a trazer capital humano mais qualificado que aquele cara. Nossa, eu fazia isso na Itália ou eu vi isso sendo feito na Itália. E por que eu não faço aqui? E quando você tem esse processo migratório, você acaba tendo coisas surgindo por ordem espontânea. O dado fundamental do estado de São Paulo é a transformação econômica que a gente vai ter nesse estado, que é uma transformação extraordinária. Os imigrantes que vinham, eles vinham já de uma etapa mais avançada de capitalismo, com uma mentalidade capitalista, conforme, por exemplo, o Max Weber descreve. É o sujeito que ele é sistemático, que ele busca sempre o aumento da produtividade, que ele vive para trabalhar e aumentar o seu negócio, ou seja, traços de personalidade absolutamente distintos dos traços que a aristocracia tinha. A ideia dos aristocratas era: vamos produzir aqui café e vamos para a cidade desfrutar do bom viver. Então eles eram bons vivants. Com a vinda dos imigrantes, começa a aparecer uma série de pequenas indústrias, de pequenas empresas. E essas empresas de início pequenas começam a crescer, ao ponto que no final deste processo, essa aristocracia rural ainda detinha força política, mas economicamente ela já estava abaixo. Sorocaba é o exemplo mais do que vivo desse aspecto também, porque aqui nós tínhamos grandes industriais que começaram aqui. Quem que não se lembra de um Francisco Matarazzo e esquece que ele começou em Sorocaba? Nicolau Scarpa teve seu início em Sorocaba e vários outros. Você vê que louco, né? Essa jornada aqui nossa, a gente rodando o estado que a gente nasceu, muitas vezes faz a gente conhecer histórias que estão do nosso lado e a gente ainda não conhece. Nós estamos aqui num ícone do progresso de São Paulo, Palacete Scarpa, em frente aqui à Estrada de Ferro Sorocabana. E é muito importante que a gente conheça essa história, porque aqui não foi só o progresso do café, teve também muito do progresso têxtil, algodão, etc. Então, isso aqui, ó, uma coisa maravilhosa que infelizmente está dessa forma. É realmente uma situação muito triste, né? A gente comparar de um passado pujante que o Palacete representava para o presente decadente. Pois é. Vamos lá conhecer a Estrada de Ferro. Com o fim da Guerra de Secessão Norte-Americana, os Estados Unidos retornam à produção de algodão, que nesse período, Sorocaba, por exemplo, era uma das grandes produtoras de algodão e exportava esse algodão. Então os ingleses voltam a preferir os Estados Unidos sobre a importação de algodão nosso. Então é com urgência que esse produto chegue, vamos dizer, às suas fontes o mais barato possível. Daí a necessidade do quê? De um meio de transporte mais rápido e mais eficiente. A partir desse momento, formou-se, então, uma sociedade para construir a Estrada de Ferro Sorocabana. A gente chega aqui na Estrada de Ferro Sorocabana e a gente simplesmente não pode entrar. Por quê? Pasmem, o forro está condenado e ameaça cair nas nossas cabeças em qualquer momento. Então, a gente pega um ícone desse histórico da cidade, que poderia, inclusive, ser utilizado como instrumento de arrecadação e trata desse jeito. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui, se mentalizando com essa estrada de ferro, revivendo um pouco da história dos imigrantes, dos industriais, das pessoas que passavam aqui cotidianamente, infelizmente não podem. Nossa viagem a Sorocaba expandiu nossos horizontes. Era como se a gente visse com os próprios olhos o que as aulas de história do colégio sequer nos ensinaram.
Os professores nos ensinaram, aliás, que o surto industrial de São Paulo se deu por um acúmulo de capital dos barões do café. Mas isso aí é só uma meia-verdade. Desde quando imigrantes que chegaram com uma mão na frente e outra atrás tinham capital acumulado? Nunca soubemos a diferença entre o intervencionismo de Vargas e o capitalismo paulista. Vargas é CLT, Siderúrgica Nacional, Sindicatos Pelegos, Fábrica Nacional de Motores, Petrobras. O Brasil cresceu? Cresceu. Mas o Estado cresceu junto e sufocou. No estado de São Paulo, a história era outra. População de imigrantes, estradas de ferro construídas por empresas privadas e até industriais multimilionários vindos do nada. Estávamos criando uma sociedade diferente, onde a prosperidade era acessível a uma classe média que começava a surgir. Mais do que uma nova economia, surgia um novo tipo de sociedade no Brasil. Estávamos, oficialmente, na modernidade. Chegou na década de 20. Teve a Semana de Arte Moderna, 22, que comemora o ano que vem, aliás, 100 anos. Aquilo já foi um movimento... Fazer um século da... Um século da Semana de 22. Eu tenho uma vantagem, a minha geração, sobre a sua, por ser mais velho, não tanto como você acha, mas mais velho. Eu ouvi toda essa história do meu tio Titilo Matarazzo, que é esse que tá aqui, é até fundador dessa empresa. Ele participou da Semana de 22 ativamente e me contava com detalhes. Mas, enfim, então, 22 foi também uma demonstração de São Paulo, de um diferencial de São Paulo, de se colocar na vanguarda cultural. A Semana de Arte Moderna foi simplesmente uma festa, né? Um pretexto para um grupo de intelectuais e de artistas paulistas e cariocas convidados para anunciar aquilo que esse grupo já vinha fazendo há algum tempo. E eles deslocam justamente a discussão desse projeto para um espaço público, né? Espaço esse que representava o que era convencional, né? O teatro convencional, tudo que acontecia de convencional acontecia no Teatro Municipal, que foi fundado nos anos 10. Então a semana faz com que esses artistas comecem a escrever, a pintar, a desenhar de um modo diferente, a fazer música, né, de um modo diferente. Diferente como? Um modo, vamos dizer assim, consciente com o tempo. Eles queriam exatamente colocar a arte, né, em consonância com os novos tempos. Um tempo do navio a vapor, do trem, do telefone, que já começa, entendeu? E uma série de descobertas que estavam acontecendo e que mudaram a vida no início do século XX, como a internet mudou a nossa vida no final do século XX e século XXI. Havia já uma modernidade, com certeza, inquestionável, na pintura, né? Anita Malfatti, Di Cavalcanti, realmente já tinham transgredido, e se a gente puder imaginar um ponto zero da Semana de 22, é a exposição da Anita Malfatti em 17. Né? Ela tinha ido para a França, tinha visto Picasso, tudo aquilo, e fez aquela exposição, que inicialmente foi bem recebida, e aí o Monteiro Lobato, que era uma sumidade na época, fez um artigo, alguns dias depois, no Estado de São Paulo, detonando a exposição. Aí estimulou a aglutinação desse pequeno grupo, que literalmente começou com o Oswald e com o Mário. O Teatro Municipal, onde a gente está chegando agora, foi palco de uma das principais manifestações culturais de toda a história do Brasil, que foi a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22. Essa semana representou ali uma ruptura do Brasil antigo, do Brasil rural, para uma transição para o Brasil mais industrial, para o Brasil mais moderno. E, inclusive, a Semana de 22, muitos dos artistas que participaram influenciaram e ajudaram depois, em 1932, na Revolução. Os cartazes, tudo, toda aquela parte. Uma coisa interessante de dizer é que a iniciativa privada foi que bancou. Não teve um centavo de dinheiro público. Eram homens que vinham de uma riqueza originária no campo, que tinham vontade de se ilustrar, de conhecer a cultura, mas não se viam capazes de realizar. Então, viam como relevante apoiar quem estava produzindo, sendo criativo.
Então ela foi totalmente produzida com recursos privados. E assim funcionava a arte em São Paulo. Mecenas, apoiadores, ou pela compra de obras, enfim. Uma das características de São Paulo, eu como baiana tenho até inveja, é a participação da elite econômica, financeira na vida social de São Paulo. Sempre que São Paulo tem problemas, essa elite tira o dinheiro do bolso. Né? Isso aconteceu em vários momentos cruciais da vida paulista. Você também não é só você estimular o produtor cultural, mas também que as pessoas da sua cidade tenham acesso ao que de melhor está sendo feito no seu país. Lembre-se que capital política, econômica e cultural era o Rio de Janeiro. Então, esses paulistas queriam fazer com que São Paulo, né, seguisse o caminho do Rio. Que a Semana de 22 ela foi inspiradamente brasileira, tangencialmente paulista e desbragadamente paulistana. Ou seja, tinha essa vontade de mostrar o Brasil como capaz de produzir cultura, mas tinha uma característica muito da cidade de São Paulo. Nesse sentido, de uma cidade que já crescia como cosmopolita. Embora ela fosse pequena, claro, todo mundo se conhecia, mas ela tinha esta vocação, por ter muitos imigrantes europeus, por ter pessoas que tinham podido estudar na Europa, absorver elementos e transformá-los, né, em algo brasileiro. Você recebe informações, alimenta-se delas, mas produz algo novo, original, que é brasileiro e paulistano. Quando você começa a ver os períodos que São Paulo foi vanguarda, é justamente o período que São Paulo conseguiu receber pessoas de fora e a partir disso você começou a ter uma troca. Semana de 22, querendo ou não, ela surge 3 anos após uma guerra. Então você tem uma guerra, você tem gente indo, voltando, vai para Paris, descobre uma coisa, junta meia dúzia de louco, vai lá, faz, põe Vila Lobos tocando chinelo no Teatro Municipal. É muito espontâneo, mas isso precisa de um estímulo externo. Muito do discurso dos modernistas era de que a América seria o novo berço cultural. Deixaria de ser a Europa, que estava destroçada, para vir para a América. De certa maneira, infelizmente, não era esta América, né? Era a América de cima que ia tomar essa posição. Quando a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça que era São Paulo naquela época, a gente entende que economia, arte, política estão totalmente conectadas. Uma sociedade em explosão econômica termina sendo uma sociedade em explosão criativa, que vai desembocar em mudanças políticas. Assim era a São Paulo dos anos 20. Eu sempre vi essa relação nos filmes de época e nunca me toquei. A Grécia dos grandes filósofos era também a Grécia da democracia. O Império Romano, a maior máquina militar do mundo antigo, dominava a produção do Mediterrâneo e produziu arte, direito e poesia. A Itália do Renascimento até hoje impressiona com seus pintores e escultores, mas era também a Itália do comércio, dos bancos, em cidades como Veneza e Florença. Guardadas as devidas proporções, vivíamos nosso século de ouro. Mário de Andrade, em Pauliceia Desvairada, celebrava a força da modernidade paulista. Era uma ode a uma geração que, em coisa de 30 anos, saiu de um vilarejo atrasado para construir o seu primeiro arranha-céu. Mas havia um lado menos glorioso nessa história. O quadro de Tarsila, Operários, mostrava que, por baixo daquela sociedade em ebulição, uma massa de pessoas continuava excluída. A política paulista, oligárquica e atrasada, não trazia resposta para uma massa cada vez maior de operários em busca de melhores condições de vida. Era o campo perfeito para que, fora de São Paulo, um homem desse uma outra resposta e, com isso, pusesse um fim no Brasil que nascia em São Paulo. Temos um período político conturbado. A Primeira Grande Guerra Mundial, que foi extremamente dolorida, porque foi uma guerra de trincheiras, exauriu o sistema econômico europeu. Então, os Estados Unidos, para abastecer a Europa e tudo mais, conseguiu um desenvolvimento extraordinário durante todo esse período da Primeira Guerra Mundial, e após a Primeira Guerra Mundial ele continuou abastecendo. Na medida em que ocorre a recuperação, param de comprar os produtos exportados pelos Estados Unidos. Em 1929 chegou um determinado momento que rompeu, quer dizer, quebrou. Não há quem compre ou pague mais os valores do que estamos exportando. Então,
A Bolsa de Valores atende e atinge o estado de São Paulo, a cidade de Sorocaba. O rosto sério dele, passando seriedade, passando de ser um cara que eventualmente pode ser o próximo governador de São Paulo. Ok, Arthur vai fazer um rosto sério agora, parecendo o rosto de governador. Essa cara de bunda aí não é cara de governador, Arthur. Cara de governador hoje tem que ter botox. Acordou, Kim? Acordou? Dormi a viagem inteira, hein, Kim? Eu vim aqui na copilotagem profissional. Ótimo navegador você, viu? Ai, vamos tomar um cafezito. Com a máscara aí, ó. Tá na mão, tá na mão. Tudo bem? Bom dia. Vê 2 cafezinhos coados na hora, por favor. O meu com um pouquinho de leite. Tá esperando, né? Que meigo, ele trazendo café. Agora, Kim, fala a verdade, hein? Quem é que tem o privilégio de tomar um cafezinho desse aqui, hein? Sim, ó, todo moidinho na hora. Tá um cara que sabe bem gostoso esse café. Agora, meu, o que nós vamos fazendo aqui é é quase uma tradição paulista, né? Pãozinho na chapa, com café com leite. O leite não muito, né? Mas o café sim. É, só seu pão de queijo aí que tá nos traindo. Desde 1932. Nossa. Come logo aí que a gente tem que visitar o monumento e ainda tem que partir para Cruzeiro. Vamos lá. Senhor. Nós temos nessa época, como já disse anteriormente, a chamada política do café com leite, isto é, um presidente mineiro, um presidente paulista, um mineiro, um paulista. E no momento em que deveria ser indicado o sucessor ao Washington Luiz, se o Washington Luiz estava no poder e era paulista, seria a vez de um mineiro. Ele recebe todo o impacto da quebra da Bolsa de Valores. Ao receber todo o impacto da quebra da Bolsa de Valores, ele praticamente rompe muitos laços políticos, criando grandes animosidades. Porque ele indica Júlio Prestes de Albuquerque, que era governador de São Paulo na ocasião, para ser o seu sucessor. Então tem início aquele processo de não deixar mais Washington Luiz governar. Então no Rio de Janeiro, as Forças Armadas se reúnem e depõem Washington Luiz. Esta deposição do Washington Luiz, eles chamam para assumir o governo o Getúlio Dornelles Vargas. Quando Getúlio assumiu o poder, imaginava-se que ele ficaria o final do governo de Washington Luiz. Aí convocaria eleições, provavelmente fosse eleito mineiro, e isto então não acontece, porque o Getúlio dá o golpe nesse momento e ele assume a presidência. Então, nesse momento, de 1930 a 1932, nós percebemos, primeiro, que havia uma cisão na população paulista, uns pró-Getúlio e outros contra Getúlio. À medida que vamos aproximando de 32, começa a haver uma unidade. É aquilo que nós chamamos de frente única, que vai apoiar o poder para São Paulo, o retorno para São Paulo. Eu sempre olhei as manifestações contra Dilma que eu participei como um fato único da nossa história.
A ideia de jovens saindo às ruas em nome da democracia e combatendo um projeto populista e corrupto de poder parecia uma grande novidade. Mas será que realmente era? Vivemos sempre o mesmo velho dilema. Getúlio, Brizola, Lula, Bolsonaro, variações de um mesmo tema. De um lado, uma elite que não compreende o seu tempo, seu papel, só preocupada em reproduzir seus privilégios. De outro, um populista autoritário que sabe falar com as massas, muito pouco preocupado com a tal da democracia. Nessa briga de vilões, aparece um grupo de estudantes defendendo o que parecia uma síntese impossível: Constituição democrática e participação popular. E foi em uma dessas manifestações que jovens acabaram entrando numa confusão com forças de interventores getulistas que assassinaram 4 estudantes. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Foram os 4 que faleceram nesse dia, no dia 23 de maio. E houve o Alvarenga, que faleceu em agosto do mesmo ano. E com certeza, esses manifestantes, eles estavam ali, imagina só, moleques, estudantes de direito, cheios de energia, querendo falar de uma Constituição que lhes foi tirada há pouco, né? Então ninguém mais eufórico que o próprio jovem estudante de direito nesse momento. Os 4 rapazes que morreram, que inspiraram a sigla MMDC, são os pais de uma tradição que segue viva até hoje. Há muito de 32 em 2016. O conflito entre esses dois Brasis é o conflito que eu lido diariamente como deputado federal. Algo me diz que a resolução desse problema pode fazer paulistas e brasileiros finalmente caminharem juntos. Mas não foi bem isso que aconteceu quando entramos em guerra. Há uma resistência muito grande ao rompimento bélico, porque São Paulo precisa e procura aliados específicos. Nós temos um grupo no Rio Grande do Sul, nós temos um grupo em Minas Gerais, nós temos uma parcela do estado do Mato Grosso favorável a São Paulo. Getúlio, apoiado pelo Exército e pela Marinha, consegue perceber todos esses eventos que ocorrem. Então eles procuram cercear, isto é, limitar dentro do aspecto geográfico as proporções dessa revolução. Isto é, Marinha bloqueia nossos portos. E na terra somos bloqueados no Vale do Paraíba, somos bloqueados no início aqui entre o Paraná e São Paulo, entre a região de Minas e São Paulo e uma parcela do Mato Grosso. Se tivéssemos conseguido isso naquela ocasião, um acesso direto ao Rio de Janeiro, teríamos talvez obtido maior adesão de Minas e de alguns outros estados também, o que faria com que acabasse por completo aquela revolução que anteriormente chamamos de Revolução de 30, encerrado o processo e dado início a uma outra fase. Mas isso não ocorreu. Nós fomos cercados e ficamos limitados dentro do território de São Paulo. A guerra começou precisamente às 8h30 da noite de 9 de julho de 1932. As tropas paulistas organizaram as forças em quartéis, prédios públicos, rádios e tomaram as estações, aeroportos e pontes. Tinha começado o levante armado. O rastilho de pólvora de São Paulo não ficaria restrito ao nosso estado. No Mato Grosso, as forças militares aderiram à revolução, mas eles nunca chegariam. Imagina a proporção desse conflito. 200 mil combatentes só de São Paulo, de todas as classes sociais, se alistaram no exército constitucionalista. Imigrantes, caipiras, ex-escravos, mulheres, jovens, velhos, operários e agricultores. Destes, 60 mil partiram para o campo de batalha. E é na Serra da Mantiqueira que se encontram São Paulo, Rio e Minas. Era dali que o destino da Revolução seria decidido, pois era o principal acesso à capital do país, o Rio de Janeiro. Mas nenhuma guerra se dá em uma única frente. Em Itararé, as tropas paulistas esperavam a chegada de reforços do Rio Grande do Sul. O que chegou pelo sul, porém, foram as tropas de Getúlio. Na ponte entre Igarapava e Delta, os soldados exaustos mantinham seus postos com sacrifícios extraordinários.
Em Amparo, lutavam nas trincheiras. No setor leste, enfrentavam as tropas federais que tinham destruído os trilhos dos trens para impedi-los de cruzar. Foi em uma dessas várias frentes que o meu bisavô, metralhadora em mãos, arriscava sua vida pela liberdade que hoje eu posso desfrutar. Como tantos milhares de anônimos, Francisco Lopes Marques sentia fazer parte de algo maior. A sombra não era só do meu bisavô, era de uma geração inteira. Aqui, aos 28 de julho de 1932, morreu Paulo Virgínio, filho de Cunha, herói e mártir fuzilado pela ditadura. Ele caiu para que pudéssemos ficar de pé. Então, Paulo Virgínio era um lavrador daquela região, acordou pela manhã para ir ao seu labor diário e ele foi pego pela tropa federalista e queriam que ele desse o posicionamento das tropas paulistas. Ele não abriu nada, ele foi torturado com água quente e foi morto a coronhadas e depois foi enterrado ali. Mas enquanto ele tomava coronhadas, ele dizia: morro, mas São Paulo vence. Você vê que os paulistas, as tropas revolucionárias e gente como Paulo Virgínio já sabia, muito antes do resto do Brasil, toda a crueldade de tudo que seria depois o regime de Getúlio. Verdade. E quando você repara aqui também, ó, tem cera ainda. O pessoal acende velas para o Paulo Virgínio até hoje. Teve uma campanha de doação de joias, né? O pessoal doava ouro e tal e ganhava até broche, anel, assim. Era o crowdfunding da época, né? O pessoal colocava cartaz, fazia propaganda, dava em troca, né? Para dar um sentimento de pertencimento pro sujeito, dava anel, broche, papel, declaração de que o cara ajudou. Muitas famílias ainda devem ter esses bens até hoje. Nós tínhamos um exército muito pouco armado, né? Nós tínhamos, vamos falar, em média de 25 mil pessoas no fronte, que participaram da Revolução. As mulheres na capital de São Paulo e em alguns locais do interior se juntavam para fazer as fardas, né? Costuravam as fardas. Faltavam capacetes, faltavam casacos, faltavam sobretudos para lutar para as trincheiras, para os soldados, né? Falta de tudo. Então as indústrias paulistas, elas começaram a se adaptar para produzir tudo isso, produzir aquilo que faltava no fronte. Nós tínhamos mais combatente, mais voluntário do que a arma, então nós tínhamos aí uma divisão, né? Você combatia um pouco com a arma, aí morria, o outro já assumia. Então, realmente, nosso exército ficou ilhado em diversos pontos em função da falta de armamento e da falta de munição. O que São Paulo nunca conseguiu aceitar é que Getúlio era um líder muito mais habilidoso do que imaginávamos. E mais do que isso, Getúlio era o líder que São Paulo não tinha. Mesmo sendo um ditador, ele foi capaz de mobilizar a opinião pública, os governadores dos outros estados e as tropas federais numa guerra fratricida. Os mineiros, durante 32, eles cortaram
alguns trechos do trilho, né? Porque São Paulo tinha um trem blindado. Olha que loucura, cara. Um trem blindado, tipo da União Soviética. Não, é uma realidade completamente diferente, né? A Polícia Militar de São Paulo tinha tanque, tinha avião, tinha trem blindado. Aliás, muito da limitação de calibre de armas que a gente tem hoje vem da época de Getúlio, justamente para que os estados não pudessem se rebelar contra o governo federal, né? A exemplo de São Paulo. São Paulo é um estado extremamente poderoso. Nós vamos ver aí, em qualquer processo, construímos os trens de guerra, os trens bélicos, construímos obuses, construímos armas específicas, desenvolvemos um tipo de combustível, o álcool específico nesse período, porque nós não podíamos mais receber nada de fora. E a Força Aérea do Estado de São Paulo, os gaviões de penacho, como eles eram chamados, né, pela vestimenta, eles fizeram grandes ataques e fizeram baixas. Bombardearam navios, tiveram combates aéreos e o que se conta especificamente, o que ocorreu, estava no Guarujá, nesse momento, Alberto Santos Dumont. E olhando para o céu, ele viu o seu invento se transformar numa máquina de guerra. Isso o leva ao suicídio. As contradições da política do café nos levaram a romper com Minas Gerais antes mesmo disso. Houve uma traição? Diria que houve duas. A de São Paulo, que rompeu com seu pacto elitista com Minas, e a de Minas, que apunhalou São Paulo na guerra no momento que mais precisava. Este túnel é um exemplo de união entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, patrimônio público e histórico na lembrança de muitos até hoje. Agora, olha só, tá um frio do caramba aqui. Você imagina no inverno mais rigoroso do século XX. Os caras aqui comendo mal, entrincheirados. Imagina um monte de saco de areia aqui, você com fuzil na mão. Tomando tiro, como você bem colocou, de tudo quanto é lado. Tem marca ainda, ó, até hoje, aqui, ó, dos tiros que foram dados na época. Sujeito aqui comendo mal, comida limitada, numa das principais batalhas, né, da Revolução de 32, e foi justamente aqui que os mineiros conseguiram parar a Revolução. Aqui, essa foi uma das principais batalhas da Revolução e foram nessas trincheiras que São Paulo terminou aí uma das suas principais lutas. E, inclusive tem uma história muito bonita, né? Que é um motivo de honra para ambos os lados, inclusive. Essa é a diferença de você, inclusive, respeitar, ter honra com o seu inimigo. Na Primeira Guerra Mundial teve a Trégua de Natal, todo mundo conhece essa história. Aqui em São Paulo teve algo similar. Em 7 de setembro, os paulistas, né, percebendo a data, hastearam uma bandeira do Brasil e pararam os fuzis. E os mineiros, percebendo a parada dos fuzis paulistas, também pararam seus fuzis. Isso é respeito, isso é ter honra. Então, inclusive, isso é um marco importante para deixar muito claro. Nunca foi um movimento separatista. Sempre foi um movimento por uma constituição a nível nacional. Então, nós falamos de fake news hoje como se fosse uma invenção nossa, do século XXI. E fake news já existia na época do Getúlio Vargas. O Getúlio, para conseguir obter maior apoio, principalmente de outros estados, disse, olha, nós estamos atendendo tudo que São Paulo pediu. E o que eles querem é separar-se do Brasil, voltar a ter um governo independente. Fulano, Beltrano, Cicano eram separatistas? Sim. O separatismo vivia conosco também. Tínhamos gente de todas as índoles. Tinha alguns que talvez, provavelmente, quisessem voltar para a monarquia. Mas o caráter, isto é, aquele que domina tanto as nossas lideranças quanto a massa, era apenas o retorno ao regime constitucionalista. Daí o nome expressivo da Revolução. Mas o problema era mais profundo. Não dá para construir prosperidade, modernidade com uma democracia sem povo.
A política paulista nunca foi digna da grandeza do seu povo. Pior, nunca entendeu o Brasil que havia fora de São Paulo. Gente assim nunca vai fazer o Brasil entender a nossa contribuição. Terminam derrotados e o Estado é visto pelo resto do país como distante, arrogante e inflexível. Do jeito que está, 32 vai se repetir eternamente. Nós não perdemos somente a guerra, nós perdemos o coração e a mente do Brasil. Estamos comemorando 9 de julho. O que aconteceu em 9 de julho? Foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo. E qual foi o resultado dessa revolução? Nós perdemos. E comemoramos. Perdemos pela força das armas. Mas, pela moral, nós continuamos à frente, porque a Constituição foi feita. Andamos, hein? Passamos por Guaratinguetá, toda a região do Vale, Sorocaba, Taubaté, estamos em Cruzeiro agora. E a gente não vai conseguir rodar o estado inteiro, né? Infelizmente. Com certeza não. Com certeza não. É grande demais. Agora, o que deixa um pouco desanimado também é você ver a similaridade, né, com a história, como parece que as coisas passam, mas não mudam. Né? A gente fala de polarização hoje. Imagina naquela época, em 32, o pessoal tentando salvar São Paulo de um ditador federal. Hoje é quase que como uma caricatura do que aconteceu naquela época. Faz pensar se valeu a pena, né? Se vale a pena, na verdade, porque passou 32, teve uma nova Constituição, depois da nova Constituição teve outro golpe militar, e hoje Getúlio sequer é visto como ditador. Getúlio é visto como pai de direito trabalhista, ou seja... A viagem acabou. Agora é retomar a vida de deputado em Brasília. Mas agora tudo vai ser diferente. Por mais resultados que eu tenha dado nesses 2 anos, percebi que ainda estava faltando alguma coisa. A lição que ficou: nunca vou ser o parlamentar que eu imaginei ser, que eu quero ser, se eu não resolver as tensões entre São Paulo e o Brasil. Eu falo muito por São Paulo quando enfrento o fundão e os privilégios, mas enquanto isso, em boa parte do país, a gente não tem nem saneamento básico ou condições mínimas para uma vida digna. São Paulo se faz bem representado quando tratamos de marcos de startup, de política econômica, de desburocratização, mas é completamente esquecido no seu maior problema econômico, a divisão extremamente desigual do Pacto Federativo. A Constituição de 34 traz o famoso Pacto Federativo, e esse Pacto Federativo, ele limita o Estado de São Paulo, né, na parte financeira, que era uma estratégia do próprio Getúlio Vargas, né, para poder segurar o grande potencial econômico do nosso Estado. São Paulo foi ficando uma potência. Na medida que foi ficando uma potência, foi dando peso político, depois foi retirado o peso político com a desproporção no Congresso. É nítido que em algum momento acharam que não. Poder econômico grande com poder político grande vai dominar o Brasil. São tantos os significados, né? O Brasil é um antes de Getúlio Vargas e outro depois de Getúlio Vargas. Se a gente tivesse que escolher um brasileiro como o mais importante do Brasil, não porque a gente gosta ou não gosta, mas do ponto de vista do legado, é Getúlio Vargas. A partir desse movimento de Getúlio, são novas famílias, novas forças, novos grupos que se tornam, digamos assim, os seus manda-chuvas locais. Você deixa de ter aquele modelo em que a aristocracia rural, produtora de gêneros agrícolas, seja do engenho, seja do café, dava as cartas. Com Getúlio, você tem uma mudança total disso aí. Você começa a ter as famílias dos interventores. Então, essa lógica de vem um presidente que é populista, que elege os governadores, e esses governadores formam famílias e grupos políticos que o apoiam, esta lógica, que não era assim no século XIX, passa a ser. E é a lógica que vigora até hoje no nosso país. E essa desigualdade não é só nossa. O nosso estado é terra de oportunidade para maranhenses, gaúchos, capixabas, baianos, potiguares, goianos. Chegou o momento desses estados serem as terras de oportunidade para todos os brasileiros. Os estados estão quebrados, ninguém tem grana para pagar nada. E em vez de tratarmos como resolver esse problema, a União arranca tudo que os estados produzem. O mesmo centralismo varguista ainda existe no Brasil.
É preciso quebrar essa lógica, construir um país descentralizado, onde a política venha de verdade de baixo para cima. Eu sempre tive essa missão, mas só agora percebi que ela passa por resolver as nossas contradições aqui e daqui criar um modelo político realmente viável. Quanto mais São Paulo eu for, melhor para o Brasil eu serei. A gente sempre tem essa dicotomia de São Paulo leva o Brasil à frente, mas por outro lado, São Paulo não influi no Brasil. A gente precisa ser vanguarda, a gente precisa de novo liderar o processo. Não basta ter PIB, tem que ter expressão artística, tem que ter expressão política. Invistam na informação, invistam na educação. Foi isso que São Paulo fez. Fundamental para abrir, tirar preconceitos, abrir os horizontes, ter livre-arbítrio. Dizer o que quer na hora que quer, ser respeitado, entendeu? Não vai ter craque da bolsa que vai tirar o seu conhecimento. A gente olhar e analisar muito a história, porque com isso você evita erros para o presente e para o futuro, né? Você planeja melhor o futuro. E São Paulo merece, né? São Paulo nós temos que virar isso aqui de novo, ser o Estado modelo, né? Ter o protagonismo que sempre teve. Vocês me acompanharam nessa viagem. Gente como meu bisavô, gente como Titílio Matarazzo, como os jovens da Semana de 20, como os pais do Kim, como os meus pais. Gente como os mártires da Revolução. Essas pessoas me fizeram entender o que eu devo ser. Eu posso não parecer esses caras aí de terno, sérios, cheios de fórmulas prontas e soluções de marketing. Eu posso não ser o político mais padrão, o cara que não briga com ninguém, que não fala nada polêmico, que agrada a mídia. Mas eu tenho certeza que a minha vocação é a do homem comum que vai pra luta todo dia. Não é a do cara de gabinete, de terninho, do pastel de feira quando vai pra eleição. Minha vocação é com o operário da moca, é com a galera que abre a sua venda para ganhar o seu. Eu me vejo no empresário e no trabalhador, não me vejo nos políticos que estão aí. Mas a Era de Ouro de São Paulo, que nós conhecemos juntos nesse documentário, não foi feita por políticos. Ela foi feita por industriais e operários, artistas meio doidos, jornalistas, mecenas, gente de todas as classes, cores e times de futebol. E se o retorno de São Paulo passa por recuperar o dinamismo dessa sociedade, então eu entendo o que fez o meu bisavô ir para a guerra. Ele, homem simples e trabalhador, não lutou pelos oligarcas do café, ele lutou por São Paulo. Pois é, Francisco. Isso aqui sempre foi teu. Agora deixa comigo. Eu já sei o que eu vou fazer. O Arthur já sabe o que ele ia fazer, ele mandou um áudio. Bom, espero que vocês tenham gostado. É sempre importante assistir, né, e retomar esse espírito de que, como o Arthur colocou no final, né, nem foram só os políticos, né, que mudaram, foram principalmente a sociedade civil organizada que lutou e a gente não pode deixar que isso morra, né? Eu perguntei ali para as crianças na outra sala o que foi o feriado de ontem e elas não sabiam. Né? E assim como elas não sabem, grande parte da população até adulta não sabe o quão São Paulo foi importante, né, para que a gente tenha a democracia hoje, né? A gente sabe muito que São Paulo sustenta o Brasil, isso não é uma falácia, isso é um fato, né? São Paulo, só a cidade de São Paulo é responsável por 10% do PIB. Né? E aí agora até vendo esse final, eu vejo que a gente precisa fazer quase uma outra revolução de 32 agora pelo Pacto Federativo, né? Então São Paulo é tão assaltado como é hoje, tão subrepresentado lá em Brasília, exatamente porque Getúlio lá atrás tentou enfraquecer São Paulo, porque sabe da potência que é São Paulo. Então que a gente precisa lutar muito pro recurso de São Paulo ficar em São Paulo. Gosto sempre de falar esse dado, né? Que a cada R$11 que a gente manda de impostos para Brasília, volta 1 para São Paulo. Né? É inadmissível.
E quando rodou esse filme, era a cada R$9 voltava 1. Agora já é 11. Né? Então, a gente vai esperar, às vezes, chegar a 15, 20, São Paulo ficar sem recurso. Né? Enquanto isso, a gente paga, né, estados que não conseguem se sustentar, e não que São Paulo não tenha que ajudar os outros estados, mas que a gente tem que acelerar esses estados, eles têm que ser autossuficientes, né, e não uma dependência financeira. Então, a gente fala muito da dependência que o governo cria de um Bolsa Família nas famílias, mas a gente também cria essa dependência para os estados, né? E cada vez mais São Paulo tem que arcar com essa conta. Então, que a gente fique aí um pouco com esse espírito, né, de 32 para São Paulo. Quero agradecer novamente a presença de todos. Na outra sala aqui, vocês vão passar, vocês vão... quiserem entrar um pouquinho, falar um pouquinho com as crianças estão fazendo atividade, a gente leu o gibizinho para eles, a TV Câmara pegou uma menina aqui para fazer uma entrevista, e aí, como a criança assimila rápido, né? Eu perguntei, eles não sabiam que foi o feriado de ontem, não sabem da Revolução de 32. E aí a gente explicou um pouquinho para eles, e aí a TV Câmara pediu, né? Falou, vem aqui dar uma entrevista e tal. E aí ela falou, ela acabou de ouvir, e ela falou bonitinho, né, o porquê que ela estava aqui. E ela falou, porque lá atrás umas pessoas, assim, saíram e brigaram, assim, pra gente ter o que a gente tem hoje, né, lutaram pra... E aí ela assimilou até isso, pra que a mulher pudesse votar, né, eles saíram lá e brigaram. São Paulo, se Brasil é assim, é porque São Paulo ajudou muito o Brasil estar aqui. Então, né, como com uma mensagem ali, a gente já conseguiu transmitir isso e colocar a sementinha neles também da história de São Paulo. Porque foi o que eu disse para eles. Para a gente construir o futuro, a gente tem que conhecer o passado, né, atuar no presente para que a gente tenha um futuro melhor. Então é isso. Tem mais alguma informação? Tem uma da Mag, senão a Mag me chibata. Quero lembrar que vai ter a frente. Quer vir falar, Mag? Vem falar, Mag. O povo gosta de te ouvir também. Pré-aniversário. O aniversário da Mag é segunda-feira, então já dei um parabéns aí pra ela, mas fala aí o seu anúncio, porque você sabe melhor que eu como que vai viabilizar aí essa caravana da alegria. Tem mais alguma coisa pra falar? E quem quiser passar ali na outra sala para ver um pouquinho as crianças, pode virar. Vem pra cá. Limpa. As crianças acho que deixaram o chão mais limpo, tô brincando. Já que eu tô aqui, vou sentar. Galerinha aí do fundo tirar foto. Momento histórico. Gente, eu conversei com algumas pessoas aqui sobre o dia 12 de agosto, o evento do Kim, algumas pessoas que estavam lá na antessala. Alguns aqui não estavam, eu queria saber quem não sabe do que eu estou falando. Evento do Kim Kataguiri, dia 12 de agosto. Quem não sabe? 2, 3, 4. Bom, nós teremos um evento do Kim Kataguiri em Brasília no dia 12 de agosto. Estão todos convidados para comparecerem. A militância a gente espera que vá, né? Alguns a gente está convidando, outros a gente espera que vá. A gente que está indo, nós vamos fazer... Tem 4 tipos de rolê, tá? Então, tem o pessoal que vai e volta no mesmo dia, sai cedo e volta por volta das 8h30. Esse pessoal não vai assistir até o final o evento do Kim, é importante estar lá. Tem um pessoal que vai de manhã e volta às 4 da manhã, 5 da manhã, mais ou menos, do dia seguinte. Então, provavelmente vai ter um after depois, a Amanda vai estar lá, né, Amanda? O after com a Amanda, ela é a última a sair, sempre. Então, tem pessoas que vão direto para o aeroporto depois do after, para pegar o avião de volta das 5 da tarde. Tem um pessoal... Isso aí, o Arthur Scara está nesse grupo, tá? Tem um outro pessoal que vai, dorme uma noite no hotel e vem 1h30 da tarde. E tem um quarto grupo que vai e volta à noite no dia seguinte, e aí é livre. Tá. O valor que a gente está conseguindo de pacote é R$300 com uma diária. Muito barato, dá para parcelar em 10 vezes. Beleza? Precisamos ter, no mínimo, 200 pessoas lá no Congresso. Dessas 200 pessoas, São Paulo tem que mandar 130. É isso.
Tá bom? Bom, só deixa eu Obrigada. falar a primeira vez que eu fui pra Brasília, só pra incentivar um pouquinho esse rolê aí. A primeira vez que eu fui pra Brasília, era um evento da Buzzer e a gente precisava defender, né, esse modal, porque eles queriam tirar. E aí a Buzzer disponibilizou, era bate e volta. E, enfim, fui como militante, vamos lá. E eu nunca tinha conhecido Brasília, então, assim, né, era uma oportunidade de estar no evento, defender o que eu acredito e conhecer Brasília. Então, eu fui. E aí, no meio do caminho, o Arthur ainda era deputado, e ele ia fazer uma reunião com o Maia, com o presidente da Câmara, para defender o que a gente acreditava ali daquele modal. Pois bem. Só que o Arthur teve uma votação dele muito importante na LESP. E o Maia atrasou a reunião. Então, ele teve que voltar. E aí, o Renan falou, bom, quem que tá aí? Amanda. Só que, assim, eu não era porta-voz. Eu era, assim, militante, low profile de rede social. E é isso. E aí, ele falou assim, não, fala lá com o Maia. Então, assim, a primeira vez que eu fui pra Brasília, bate e volta, com a roupa do corpo, eu tive que fazer uma reunião com o Maia, defendendo o modal. Então, assim, eu fiquei lá estudando a madrugada como uma louca no caminho, porque o Arthur não ia. Então, enfim, as oportunidades, elas, a gente fala, né, o cavalo selado, às vezes. Ou de conhecer, ou de participar, ou de estar. Então, essa foi a primeira vez que eu fui pra Brasília. Foi bem histórica. Queria compartilhar com vocês. Né? É inesquecível. Ah, sim, não passava uma agulha, né? E é um evento importantíssimo. Esse mesmo evento, praticamente, foi o que a Amanda lotou 10 mil salas aqui. Né, Amanda? Eu falei, ó, Kim, você tem um desafio aí, hein? E a gente não pode deixar o Kim na mão. Gente, ó, R$300 dá para parcelar. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, fala aí com a Mag ou com o Arthur. Obrigada. E aí até o... Obrigada. Bom, a gente com certeza não fará feiura, né? São Paulo nunca faz feiura, né? São Paulo sempre representa, né? Obrigada, Mag. E só para explicar, o Thiago falou, explica as crianças aqui de trás, eu não expliquei, né? Eu achei que eu tivesse... Eu não falei isso no começo? Acho que... Falei? Que são crianças do parque de taipas e de... Ah, então ele que tá doido, viu? Porque ele falou, eles não sabem quem sou. Eu falei, gente, acho que eu já falei, você prolixa. Não prestou atenção, né, no que eu tô falando. Bom, então é isso. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, crítica, elogio, sugestão? Não? Tudo certo? Em que sentido, assim? Muitas coisas podem acontecer. A nível federal, municipal... Revelação... Você quer uma revolução já de 28? Eu estou disposta. Vocês topam uma revolução aí que a gente faça? Sim, sim? Ah, então pronto. Está fechado aqui. Questão de hora. Não, com certeza. O que a gente identificou é que, assim, as constituições, a última que a gente tem, que é a de 88, ela deu errado, né? Se a gente olhar como a gente é engessado, principalmente na parte criminal, até na parte assistencialista demais, uma constituição que ela virou um Frankenstein ali, cheia de emendas, e cada emenda parece que piora, então não é que também dá pra fazer várias emendas para melhorar uma constituição que ela foi concebida com um conceito errado de país. A gente tá lutando muito pra nova constituinte. É óbvio que, assim, por exemplo, se fosse hoje é ruim, porque quem vai escrever não será nós. Então, né, hoje não dá. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, assim, nos próximos... eu acho que o próximo passo grande para que a gente tenha o Brasil que a gente quer, na Constituição que a gente tá, fica muito engessado. Tudo que a gente pensa esbarra na Constituição, e a Constituição não é uma Constituição que ela pensa num país com liberdades individuais, né? Ela pensa num país paterno ali com as pessoas, né? De assistencialismo gigantesco, e quando a gente sabe que quando tem um assistencialismo muito grande, as pessoas ficam dependentes do governo e elas não são livres e o país não prospera, e enfim, é tudo que a gente combate. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? No documentário foi dito que São Paulo, à época, era vanguarda de arte, cultura e música. Sim. Nós, no movimento brasileiro, temos um projeto, né, enorme para ser vanguarda em tudo isso. No entanto, tem algum projeto do MBL para ser novamente vanguarda e começar a produzir cultura, começar a produzir música que vá além, por exemplo, da banda do Renan? Uhum. Eu não estou aqui para criticar, mas eu acho que a gente tem que ter iniciativa Sim. para ir além. Sim, a revista Valete. Eu acho que a gente começou com a revista Valete.
parece que é algo simples, mas você ter uma revista impressa hoje em dia, com conteúdos tão densos, porque a revista Valete não é uma revista que você lê assim rápido, né? Você tem que ler e debruçar e tá ali atento. Não é uma revista que você lê num consultório, assim, né? Que você pega rapidinho e lê a manchete, né? Então isso já é uma produção de conteúdo cultural, né? A gente quer ter o Café Valete exatamente para isso também, para que as pessoas frequentem esse café e consigam fazer debates ali culturais. Então, é esse o caminho. Claro que a gente precisa avançar muito, mas precisa avançar também nas universidades, né? Que é onde sai ali uma produção cultural também. Mas a gente entende que isso é importante. A gente precisa estar em todas as esferas, inclusive na esfera cultural. Uma coisa que eu adoro do MBL é que não fica que nem o Congresso do Brasil Paralelo, do temos que fazer. Não, a gente vai lá a gente vai lá e faz e depois mostra e fala, não, já tá aqui, ó. Tá bom. O livro amarelo na loja da MBL dá pra você adquirir o livro amarelo pela internet mesmo. mbl.org.br. Esgotou? Ah, livroamarelo.com. Viu? A galera sabe. Ah, é verdade. É porque eu achei que às vezes na loja tinha um link lá, não tem. Tá, então é livroamarelo.com. E eu falei, esgotou como? Nossa, vocês começaram a falar. Eu falei, meu Deus, como assim? Não. Então, livroamarelo.com. Obrigada. Vai, vocês três, pra gente finalizar, pra vocês irem ver também um pouquinho da produção das crianças. Vai. Você citou da Búzia, eles ainda estão tendo bastante problema, principalmente, vamos dizer, de até uma perseguição por parte da CET, principalmente de sair dos pontos que eles saem daqui da cidade de São Paulo. O que você falou no começo que eu não entendi? Da Buzzer. Ah, da Buzzer. Da Buzzer, isso. É. A Buzzer, a Flixbus, Uhum. enfim, esse modal. Ele ainda tem tido bastante problema. Tanto é que eu já usei, vamos dizer, no caso, não sei se foi a Artesp ou a CET, que eles pagaram alguém pra estar dentro do ônibus e acabar perseguindo e guinchando esse ônibus pra sair da cidade de São Paulo. Eu não sei como o mandato de vocês aqui pode atuar para facilitar esse modal aqui dentro da cidade de São Paulo. Na verdade, existe o lobby, né? O lobby de ônibus, que tenta combater esses modais. Assim como existe o lobby do táxi, que tentava combater o Uber. Né? Então, é algo mais estadual e federal, muito menos competência quando é transporte, né, intercidades, é muito menos competência do município. Mas, enfim, a gente, sempre que tem uma ação assim, a gente tenta combater. Mas aí, realmente, de protagonismo ali, legislativo, eu fico um pouco atada, porque não é competência municipal. Só Uber, assim, que a gente briga bastante. Obrigada. Vai, Quinzinho. Você tá certo. E eu queria saber o seguinte, né? Como é que a gente poderia recuperar esse protagonismo na política? Você tá certíssimo, assim, se a gente pensar em senador, né, que o senador é o parlamentar que mais tem a obrigação de defender o Estado, né, por isso que tem 2 por Estado, que tá errado, mas enfim, tem 3 por Estado, né, tá errado, porque, enfim, São Paulo com Acre nos comparam, um senador do Acre teve o mesmo voto que eu tive aqui para vereadora, né, então, enfim, é uma coisa totalmente desproporcional, mas isso acontece, por exemplo, a gente vê os deputados, por exemplo, da Bahia, não importa se é direita, esquerda, centro, enfim, eles se reúnem para levar recurso para Brasília, para Bahia. E assim, não importa também se esse recurso é de emenda impositiva, se é emenda que não é impositiva, se é o que for de recurso, eles se juntam para levar para Bahia. O que eu vejo aqui em São Paulo, que assim, as pessoas ficam fla-flu, ninguém defende o estado de São Paulo, a gente sequer sabe direito quem é nosso senador. Não é o senador, o Jordi lá que era suplente, e que a única coisa que ele fez foi asfaltar ali a rua da casa dele, que ele tinha um condomínio e ele asfaltou aquela rua. Ele foi eleito, o senador dele, de fato, defendia a segurança pública. O Jordi é de esquerda,
Então, assim, a Mara Gabrini, que nem os deficientes a gente vê ela defender, mas, sei lá, os senadores somem, assim, como é um mandato de 8 anos, eles somem. E o astronauta que deve estar na Lua, né? Porque em São Paulo, em Brasília, ele não tá. Ele tá em algum lugar do planeta galáctico, não nem no planeta Terra. Né? Então, assim, quem tá defendendo São Paulo lá? Pelo menos no Senado, ninguém. Quem tá defendendo São Paulo? Pô, o Kim defende muito, mas o Kim é 1,70. E 70 também tá errado já, né? Enfim, poderíamos ter muito mais. A gente também é subrepresentado nos deputados federais. Mas é 1,70 para defender em 513, né? O que a gente precisa fazer é eleger não só deputado, mas principalmente, assim, eleger um senador direito, né? O senador é a pessoa que mais tem que defender o Estado. Então, por isso que São Paulo é sempre assaltado. E eu falo, São Paulo é assaltado todos os dias. É o mais rico, é o que é responsável por 40% de toda a produção. Só as dados de São Paulo, como eu disse, são 10%. É o estado que mais produz. E, por exemplo, com essa carta aí do Trump, é o estado que mais será prejudicado. Porque é o estado que tem mais aliança com os Estados Unidos. E que será mais prejudicado por quê? Por um erro do Fla-Flu. Hoje até fiz um podcast qual que é o nome? Isso. E aí eu falei, por que a gente foi contra o Lula e o Bolsonaro? O que aconteceu nessa briga deles exemplifica muito bem o porquê que a gente é nem Lula nem Bolsonaro. Olha o que eles estão fazendo por uma briga pessoal ali. Um fica feliz que o outro taxou, o outro também fica feliz que a culpa do desempenho mal do Brasil vai culpa do outro. Então o que é isso? Quem paga a conta no final, né, somos nós. Então, enfim, até me estendi um pouquinho. O Mirandinha já tá ali com o relógio. Mas é isso. Eu acho que as perguntas do final, eu acho que a gente entendeu bem o espírito dessa semana de defender São Paulo. E tem que ter esse orgulho paulista, né? Tem outra coisa também, só para finalizar. Eu vejo que os estados, eles têm muito orgulho, né? Da cultura, eles saem falando. Você vê alguém do... o Bahia, vai, ele tá aqui, mas toda... Não, porque a Bahia. Eu acho que o paulista, ele tem pouco, às vezes, orgulho, sabe? Acho que a gente trabalha tanto que a gente fica falando pouco de São Paulo, né? A gente precisa ter mais esse orgulho paulista. Pô, a gente paga a conta sim, não precisa ter vergonha, né? Não precisa ter vergonha de falar que a gente contribui pro Brasil, né? Eu acho que a gente paga a conta e tem vergonha de falar, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter esse espírito mais pujante. Vocês dois, assim, já era pra finalizar rapidinho, só pra não... E não se fala mais, né? É por isso que a gente... Hoje em dia, você perguntar, as pessoas não sabem. Assim, com certeza, por exemplo, atividades como essa, a academia deveria estar aqui. Então, alunos que não vieram já deveriam ter uma nota 0, tô brincando. Tá bom, tá perdoado, não vai levar 0, ok, você advogou por eles, eu acho bonito isso. Não, mas é isso, eu acho que tem que participar e participar... Com certeza, tem que participar e participar não só de conversas políticas, mas também participar de ações sociais. Eu acho que quando a gente conhece outras realidades e as dificuldades, a gente consegue também ser pessoas melhores e entender, né? Quando você vai numa comunidade, você vê as dificuldades, você vê que, né, as coisas não são tão fáceis assim. Quando a gente tá aqui, né, agora no poder público, a gente enfrenta os desafios, você consegue pensar em políticas públicas e pensar em melhor forma, né, de agir e agir localmente também. Eu acho que a gente tem que pensar globalmente, mas a gente tem que agir localmente e sair, né, tirar o bumbum do sofá, das redes sociais e também para ação, né? Então, participar de mandatos, né, não só o meu, que ficou à disposição, se alguém quiser vir, passar um dia, conhecer as ações que a gente faz.
Dia 14, aqui eu vou fazer uma reunião de militância, então, segunda-feira, quem estiver por aqui também já está convocado para ajudar. A gente tem várias ações, várias frentes de ação. Ah, eu sou bom em rede social, tá bom. Não, eu sou bom em pesquisa, vem. Não, eu sou bom, enfim, em várias coisas, tem espaço para todo mundo e tem que participar em loco, né? Participar de maneira física das atividades, porque só assim a gente consegue aprender igual assim, o professor passa... Ah, alguém tem alguma dúvida? Não, mas aí quando você vai lá na prova, você tem dúvida. Na política é a mesma coisa, assim, a gente acha que sabe tudo, quando a gente vai conhecer, a gente fala, não, a gente precisa aprender mais, conhecer mais, e eu tô super à disposição, o gabinete está de portas abertas, tenho certeza que dos outros mandatários também, para além do MBL. Então, participe. O último, para fechar... Então, é que, na verdade, o movimento não tem como estar nas instituições, né? Obviamente que a gente quer que as pessoas estudem, que as pessoas façam faculdade, que as pessoas, enfim, participem de mestrados, doutorados e pesquisa. É difícil a gente, enquanto movimento, falar assim, não, você vai ter que estar na USP, hein? Você vai estar na Unicamp, né? Enfim, isso aí são escolhas individuais, óbvio que a gente incentiva todo tipo de estudo e de pesquisa. Mas eu acho que a gente precisa estar em tudo, inclusive em concurso público. Né? A gente tem concurso que só a esquerda, inclusive aqui, eu já vi vereador, que eles dão aula de concurso público. Então, a pessoa entra doutrinado e aí vai exercer ali a profissão pública totalmente enviesado. Então, tem que estar em todas as esferas, inclusive nas universidades. Mas as públicas são difíceis, né? Eles acabam enraizando demais. Mas você tá lá, pode levantar aqui o bastão e ir para cima. Boa, parabéns, boa sorte. Obrigada, gente. Palmas.